A Simone Lopes. Edson, como ultrapassar a atração do fascínio que é religiosidade filosófica e conceitual emprega ao ego pretensioso para uma religiosidade madura que se revela em obras? Bom, se a religiosidade fosse filosófica, ela não causava o que causa. Ela é disciplinar. Ela não tem nada de filosofia. Uma religião que segue uma filosofia, o sentido da filosofia é partilho. Não é manutenção, é partilho. A própria filosofia ela não se prende num pensamento único. Se nós levarmos ao pé da letra da essência dessa ciência psíquica, que é filosofar, filosofia. Né? A filosofia ela é uma ciência do sentir, mediante as consequências do saber, mediante as vantagens de se perceber perante as emoções que lhe comove, que lhe move, que lhe impulsiona. Filosofia. Então, se a filosofia faz isso, num sentido puro filosófico, a religião não prende a filosofia. E a filosofia solta a religião. Então, eu entendi a colocação dela, mas é só um parecer, viu, minha irmã? Pelo amor de Deus. Eu não sei, eu só sei que meu nome é Edson. Mais do que isso, eu estou tentando. Agora, eu entendo assim, quando uma religião segue uma postura disciplinar, não filosófica doutrinária, mas disciplinar, aí vai dar complicado. Porque quando há uma filosofia doutrinária, a própria doutrina pode usar modos, formas e maneiras, mas o sentido filosófico é depurar e apurar as ferramentas, ao ponto da marreta virar martelo, do parafuso virar prego, do prego virar taxinha, e quando vê virar uma cola, super bonder, até que chega o contexto que quem atue mais com sua fé, mais faz, pela fé que atua, de que os próprios apetrechos. Isso é uma filosofia doutrinária. Quem segue muito isso é os espíritas, por isso que eles falam da reforma íntima. Porque quanto mais reforma íntima e mais frequência, menos apetrechos físicos necessita para você consequenciar a transformação por dentro e a transmutação do que há, da matéria ou não matéria, da quintessência às conjunturas atômicas materiais do plano físico e astral. Porque a própria espiritualidade que atua nos dois planos, elas se assemelham à sua frequência. Vocês entendem isso? Agora eu vejo assim, quando é algo imposto, quando é uma religião disciplinar, tal cor, tal vela, tal isso, tal aquilo, tem que ser lá, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Deus, se eu não for uma pessoa que tem uma filosofia espiritual mais rarefeita, eu vou começar a barganhar com Deus, porque eu estou impondo um desejo. E Deus ele tem que sucumbir à minha vontade. Agora, se é uma filosofia filodoutrinária, eu estou expondo uma consequência de minha vida, que envolve desejo e vontades. E o Deus expõe para mim as causas e efeitos dessa consequência. As ações e reações dessa consequência. Os fatos e os efeitos dessa consequência. Então não há castigo, só há merecimento. Cabe eu me fizer conscientemente mais lúcido. Vocês estão entendendo? Isso aí não é muito comentado na internet não, meu amigo. Não é porque o Edson é bom, é porque não é conveniente. Ou melhor, é imprudente falar desse jeito. Entendeu? Então, Edson, você está dizendo que a espiritualidade é pegada a coisas materiais e se eu usar coisas materiais eu não entro numa boa sintonia? Não. Eu estou dizendo que precisamos nos refazer. Eu vou ser mais claro. Eu vou na cachoeira, faço ritual, xamã, sou um bandista, faço lá meus ritual mesmo, com tudo que tem direito. Só não mato sangue de animais e não barganho nada com ninguém. Mas eu entendo isso. Porque não adianta a pessoa chegar e dizer assim, para as pessoas poderem entender. Hoje eu só vou precisar pensar positivo e Allan Kardec, Oxóssi, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Mestre Hilarion, Sheriana, os espíritos aí.
Todos eles, dependentes das suas egrégoras, vão me ajudar porque eu penso positivo. Pode ter certeza, você é maluco. Porque quando a gente fala de fé, a gente não está falando de cérebro, a gente está falando de essência. Quando a gente fala de crer, a gente não está falando de um ato, de uma atitude, a gente está falando de um propulso, de um sentido, de um senso. Então, quando a gente fala de renovar a frequência, precisa pensar, sentir e emocionar na mesma equivalência. Por isso que é difícil as pessoas saírem de uma sintonia de uma hora para outra. Por mais que a cabeça quer, talvez os olhos se enganam, o ouvido se boicota. E a essência de pegar, agarrar, fazer, lhe escraviza na repetição arquetipal ou na continuidade rítmica do que assim se concede como normal. Isso é universalismo, é a gente tentar ver as coisas sem julgamento, vendo tudo como é. Então, Edson, você crê numa pessoa que acende 10 mil velas para um caboclo, se for com fé, tanto qual a quem só reza. Para mim é a mesma força. Agora, o que liberta, o que torna mais rarefeito, também não é só o que pensa ou a vela que acende. É a essência que se reacende antes daquilo que faz. É a consequência que lhe leva antes do feito que foi feito. Com materialidade ou sem materialidade. É isso aí que causa uma diferença, muito mais no manipulador do que pode ser manipulado a quem pode ser agraciado amanhã com aquela manipulação. Tanto de uma oração, ou do ritual, ou de apetrechos ou sem apetrechos. Isso também é interessante para as pessoas ouvirem, não digo saberem, porque coloca todo mundo horizontalmente. Não interessa o que tu usa, não interessa o que tu segue, não interessa o que tu faz, mas consente o macrocosmo quem tu é. Lhe qualifica o que te leva ao feito. Não interessa a quantidade dos feitos, porque isso não te qualifica. Com só oração, pensamento positivo, ou com um monte de apetrecho. Isso é bacana falar, porque isso está crivado em livros espíritas, de Joana de Ângeles, Dr. Bezerra, do falecido Chico Xavier, de Divaldo Franco, até de Rubens Saracenes da Umbanda, W.W. Mate Silva, Norberto Peixoto, qualquer livro. Então, o que a gente nota é esse tipo de apego corporativo, né? E inativo. O que eu tenho que ter não é um apego corporativo, tipo, precisar de coisas para que eu me mova, me comova, que eu me sinta e consinta. Eu preciso de mim, para que eu sinta a minha sensibilidade por mim e que eu consinta por mim mesmo de uma forma sensível à vida alheia. Isso sim causa diferença. O resto é nível de consciência, assim como a minha. Devagar e sempre tentando aí se lapidar nas coisas do amor e do amar. Fica à vontade, Rafa.